No seu lugar. Aleluia. Quantos já estão abençoados aqui? Digam amém. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Não há a menor dúvida que o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar e Ele quer continuar ministrando sobre nós e recebendo de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abra sua Bíblia hoje, querido, primeiro em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Nós vamos continuar a série A Isca de Satanás. Lembrando que quem não recebeu nenhuma das ministrações, está tudo no nosso canal lá no YouTube. Pode ver depois, desde a primeira. Hoje é a quinta mensagem e hoje à noite nós vamos encerrar esse tempo. O Senhor tem ministrado muito aos nossos corações. Ouvi uma história de que alguns caçadores de uma região distante da Austrália, eles saem na mata para caçar macacos e eles vão pela mata colocando algumas gaiolas aos pés das árvores, e dentro das gaiolas eles colocam um monte de banana e deixam a gaiola presa ali com as bananas dentro. E essas gaiolas, elas têm o espaço entre suas grades só o suficiente para o macaco enfiar a mão naquela gaiola. E quando ele enfia a mão pela grade naquela gaiola e pega a banana, ele não consegue tirar mais. Com a mão fechada não sai. E ele fica preso ali naquela armadilha. E outros que já estão aguardando isso acontecer, eles vêm com um taco, com um pedaço de madeira grande, e eles vão batendo na cabeça dos macacos, vão matando os macacos e vão recolhendo. Ou alguns que querem para fazer outra coisa, não matam, mas pegam ali e levam para algum laboratório, enfim. O que eu quero dizer com isso é que nesse tempo, aquilo que nós estamos aprendendo é suficiente para que a gente não fique com a mão presa na gaiola mais. A banana dentro da gaiola é como uma ofensa. Se você enfia a mão e segura, você está preso e está ali vulnerável. O interessante é que os macacos, os outros, vão vendo o que está acontecendo e eles não soltam a banana. Coisa esquisita, né? E aí um escritor australiano escreveu um livro chamado Tire a Mão da Gaiola, Macaco, que ele vai falar exatamente dessas coisas que nós sabemos que nos prendem, mas nós insistimos em ficar presos a elas. Então, querido, se depois de tudo isso que você já ouviu até hoje, você ainda continua com a mão dentro da gaiola, a partir de hoje você pode tomar uma decisão diferente e tirar a mão da gaiola, porque você já está sofrendo as consequências de estar preso a ofensas. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para te capacitar a tirar a mão da gaiola.
Amém? Fala quem está do seu lado, tira a mão da gaiola. Nós aprendemos na primeira mensagem que uma pessoa ofendida é como uma fortaleza, seu coração se torna inacessível. Nós aprendemos na segunda a respeito daquelas pessoas que realmente sofreram uma ofensa, mas escolhem como vão se comportar depois dela, de ter recebido a ofensa. E aprendemos através da vida de José que mesmo quando de fato a ofensa aconteceu, nós podemos reagir diferentes e entender que até aquela ofensa vai servir como um propósito para desenvolver o nosso caráter. Nós aprendemos no terceiro estudo a respeito da vida de Davi, que foi perseguido pelo seu líder, por uma figura de autoridade sobre sua vida, e ele mesmo podendo revidar e se vingar, ele não fez isso, e o Senhor o constituiu rei sobre a nação, e o nome de Davi perpetuou, foi o melhor rei da história de Israel. E no quarto estudo nós aprendemos através da vida de Samuel, alguém que está debaixo de uma liderança ruim, cruel, que mesmo sendo assim, não levantou a mão contra aquela liderança, mas permaneceu obediente, entendendo que toda autoridade é constituída por. Então nós aprendemos essas coisas, e hoje o Senhor tem coisas talvez mais profundas até para nos ensinar, quando nós aprendemos a respeito de perdão. Vamos ler esse primeiro texto, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, vejam, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Você já ouviu alguém dizer assim: mas você não sabe o que aquela pessoa fez contra mim? Quem já ouviu isso? Pode baixar a mão. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão. Você não sabe o tamanho da ofensa que eu recebi. Você não sabe que tipo de coisa ela fez contra mim. Você não tem ideia do tamanho do pecado que ela cometeu contra mim. É muito fácil falar de perdão porque não foi você. Queridos, eu estou trazendo aqui o padrão que a Bíblia traz para todos nós. E hoje nós vamos entender de uma forma talvez muito clara e mesmo assim muito simples a respeito de algo que nos liberta, chamado perdão. Veja que tudo isso que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Colossenses, não é uma sugestão, é uma ordem. Ele não disse: se alguém tiver queixa contra o outro, se possível perdoe. Não. Mesmo se for algo muito duro e terrível, assim como o Senhor vos perdoou, perdoe. Sabe por que você pode perdoar e eu posso perdoar? Porque nós fomos perdoados de uma dívida muito maior. Você entende isso? Você quer entender um pouquinho mais isso? Pastor Fabiano, bem-vindo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, 21. Você veio no dia certo, hein, Fabiano? Um bom dia. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então, com certeza você conhece essa história. Amém? Vamos lá. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes
pecará o meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar até 7. Parem um pouquinho, presta atenção. A lei dizia, falava assim, olho por olho, dente por dente, certo? Então, se alguém te desse uma bofetada, você podia revidar e dar outra. Se alguém fosse lá e matasse o seu gado, você podia ir lá e matar o gado dele, olho por olho, dente por dente. Eu falei para você parar, para você entender o seguinte: quando Pedro dá essa afirmação para Jesus, até 7, ele está esperando que Jesus bata a palma para ele. Porque se a lei diz que você pode revidar, e Pedro vai dizer, Senhor, até 7 vezes, um número perfeito, pleno. O que Pedro esperava era que Jesus dissesse: nossa, Pedro, que grande homem de Deus você é. Nossa, Pedro, você está com o coração muito perdoador. Parabéns, olha todo mundo aqui. Olha a atitude de Pedro. Ele disse que perdoa 7 vezes. Ele esperava uma atitude, uma palavra assim de aprovação, de olha, Pedro, você é o cara mesmo. Você é diferenciado mesmo, sabe, Pedro? Porém, Jesus vai dizer outra coisa. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Você não está entendendo o que é isso? E lá em Lucas, nós lemos alguns domingos atrás, no Evangelho de Lucas, nessa parte aqui, esse 70 vezes 7 é por dia. Sabe quanto dá 70 vezes 7? 490. Se você pegar, para uma pessoa pecar contra você 490 vezes, em 24 horas, ela tem que cometer um pecado contra você a cada 3 minutos. Isso contando que vocês dois não vão dormir nessas 24 horas. Você está entendendo? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer com isso que não importa quantas vezes são, e não importa em que momentos serão, o nosso perdão tem que ser como o dele, incansável, incansavelmente perdoadores. É o que o Senhor espera de nós. É isso que ele está dizendo para Pedro. Pedro, 7 vezes não, Pedro. O seu perdão tem que ser como o perdão do Pai, que é incansável. Porque todas as vezes que você vem pedir perdão ao Pai, Ele está pronto para te perdoar. Então assim deve ser a sua maneira. Meu irmão, isso aqui é um padrão muito alto. É um padrão altíssimo na perspectiva humana, na perspectiva do mundo, mas no reino de Deus, para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, para aqueles que nasceram de novo e agora não vivem com o curso desse mundo, mas vivem pela fé. Para esses, esse é o padrão que os faz viver uma vida abundante. Então não abra mão de viver a vida abundante que Jesus tem para dar, para ficar com a mão dentro da gaiola. Amém? Fala com seu irmão: solta a gaiola. Versículo 23. Por isso, vamos lá, agora vai apertar. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar as contas a seus servos. Tendo o rei começado a tomá-las, foi apresentado um servo que lhe devia, quanto aí está na sua Bíblia? 10.000 talentos. Presta atenção, talento não é uma medida de dinheiro financeira, é uma medida de peso.
Um talento corresponde a 34 quilos. Um talento corresponde a 34 quilos. Então o talento está se referindo, como é uma dívida, está se referindo a algo de valor, ouro ou prata. Então ele está falando que alguém tem uma dívida de 340 mil quilos de ouro ou de prata, mas vamos imaginar que seja de ouro. Essa conta aproximada em dólar daria aproximadamente 4 bilhões de dólares. Alguém acha que uma dívida dessa é pagável? Se você acha que é pagável, por favor, procure o nosso tesoureiro no final do curso. Você deve ter muito para abençoar. Quantos entenderam que essa é uma dívida impagável? Jesus está falando que essa era uma dívida impagável. Ele está relacionando aquele senhor ao pai. E ele está relacionando aquele servo que estava devendo a quem? A quem, gente? A quem, gente? Fala a mim. É você. Eu. Tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Não teria, meu irmão, você e eu merecíamos o inferno. O lugar certo que a gente merecia era o inferno. A nossa dívida, o tamanho da nossa dívida, a gente não tinha como pagar, não tinha como satisfazer a justiça de Deus, não tinha como. Mas eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma boa pessoa. Você pode praticar o bem, mas se você não foi regenerado pelo sangue, você continua em trevas. Porque não é só praticar o bem que te leva à eternidade com Deus. O que te leva é Jesus. Sem Jesus você está condenado. Você está condenada. Então essa dívida era impagável. O lugar era o inferno. Irmão, o inferno é um lugar de tormento e dor eternos. Você já passou por muitas dores nessa vida, eu tenho certeza disso. Você já experimentou momentos de muito sofrimento. Você já experimentou momentos terríveis, de abandono, de solidão, de traição, seja lá o que for. Seus sentimentos já foram levados a um lugar esmagador. Eu sei disso. Você que está aqui, você que está assistindo a gente, ou você que vai assistir, talvez você ouça essa palavra e você não sabe do que eu passei. Eu acredito que você pode ter sido levado aos limites das capacidades humanas, físicas e emocionais. Eu acredito em você, querido, mas isso que você passou não se compara ao inferno, não se compara àquele lugar de tormento, de dor e de agonia que será eterno. E lá era o seu lugar. A sua dívida era uma dívida impagável. Não tinha como você pagar, não tinha como eu pagar. Não dava para a gente alcançar algo por nós mesmos. É só porque nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã porque Deus enviou o seu Filho. E essa escrita de dívida em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e havendo riscado o escrito de dívida, a dívida impagável que você tinha, quando Jesus foi àquela cruz, Ele pegou e rasgou inteira e jogou para o alto. A dívida que era contra você foi rasgada, foi lançada por terra, e pelo nome de Jesus, aqueles como eu e você, que merecíamos o inferno, fomos agora destinados ao céu e à eternidade por meio do seu sangue. Aleluia! É por causa dele. Entenda, não dava para a gente pagar. Essa conta era altíssima, era inviável pagar, mas Ele providenciou o passaporte para a eternidade por meio do seu sangue.
Vamos em frente com o texto, versículo 25. Mas não tendo ele como pagar, presta atenção, não tendo ele como pagar é impagável, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, tudo que tinha, até que pagasse a dívida. Então aquele servo prostrou-se, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Meu Deus. Saindo, porém, aquele servo, aí veja bem, encontrou um dos seus. Aquele servo representava quem, irmão? Representava quem, irmão? Fala eu. Fala, aquele servo representa eu. Faz assim, eu. Você entendeu, né? Saindo aquele servo, que é quem? Encontrou um dos seus conservos, que é quem? Fala que você está ao seu lado, você. Que lhe devia 100 denários, segurando-o, sufocava, dizendo: pague o que você me deve, pague o que você me deve. Presta atenção, um denário, cada denário representava um dia de trabalho. 100 denários representava 100 dias de trabalho, certo? Era mais ou menos 1/3 do seu salário anual. Imagina se você recebesse 45 mil reais por ano, aquela dívida seria de 15 mil reais. É uma dívida pequena ou grande? Pequena ou grande, gente? Para mim é grande, pra caramba. Então não é uma coisa pequena, ok? Não é uma coisa pequena que o outro fez com você. Não é uma coisa pequena que o outro fez com o outro, certo? É uma coisa. Mas 15 mil comparado a 4 bilhões é pequeno ou grande? Pequeno ou grande? É uma gota d'água dentro de um balde, ok? Então, se nós compararmos com a nossa vida secular e com a nossa mente humana, quisermos perdoar, nós não vamos achar ocasião para perdoar. Nós temos que usar como comparação o perdão de qual dívida? Da nossa. Diante de? Aí vamos à história. Versículo 29. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés. Quem é esse servo? E o seu companheiro é quem? Quem? Rogava-lhe dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Sabe qual que é o problema? O grande problema, quando a gente fala sobre ser ofendido, é que essa prisão não é uma prisão física, que a gente pega alguém e coloca dentro. A prisão é aqui dentro de nós. Então quando a gente prende aqui, quem sente a dor somos nós. Quem fica preso é quem? Eu ou ele? Eu fico preso. Então entenda que a grande questão nossa, com o passar dos anos, foi que nós fomos catalogando o pecado e fazendo uma lista dos pecados mais graves aos pecados inofensivos, aos pecados menos ofensivos, pecados inofensivos até, que muitos dizem. E no topo dessa lista a gente coloca, o que a gente pode colocar aí? Adultério? Sim ou não? Fala a verdade, só eu que vejo essa coisa de catalogar e de botar por uma coisa maior e menor? Sim ou não, gente? Tá. Então a gente coloca adultério, a gente coloca assassinato, a gente coloca
roubo, a gente coloca vício nesses escalões, imoralidade sexual. E aí a gente coloca uma lista daqueles que a gente não chama de pecado, chama de fraquezas. O pecado não pode, mas as fraquezas são fraquezas. E aí nessa lista das fraquezas a gente coloca talvez falta de perdão. Talvez a gente coloque mentira, mentirinha, fofoca, maledicência. Agora veja, semana passada ou semana atrasada eu falei sobre Provérbios 6, num texto de Provérbios 6, que ele vai dizer: existem 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª a sua alma abomina. Quem lembra desse texto? 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª é uma abominação. Sabe o que é uma abominação? Não é adultério, não é assassinato, não é roubo, não é vício. Sabe o que é a abominação? Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos, fofoca. Talvez sabe o que você precisa fazer? Deixa eu te dar uma dica. Talvez você precise passar a tratar a fofoca como adultério, e aí talvez você seja livre dela. Talvez você precise tratar a fofoca como você trataria um assassinato, e talvez você pare de ser fofoqueiro. Então, se a gente fizer essa escala que Deus não faz, nós corremos o grande risco de continuar aprisionados. E o texto vai dizer o seguinte, versículo 31: vendo os seus conservos, outras pessoas, o que acontecera, contristaram-se grandemente, ficaram extremamente tristes, e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. A maioria das vezes que Jesus falava por parábola, ao final, alguém pedia a interpretação dessa parábola. Nessa aqui, Jesus não esperou ninguém pedir nada. Jesus já começou dizendo: assim será. Olha o texto, 35. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmãos, eu não estou trazendo nada novo aqui. Eu não estou trazendo nada de mim mesmo, porque não prestaria. É a palavra de Deus que está dizendo. Talvez você tenha vontade, às vezes, como eu, de arrancar certas páginas da Bíblia, mas elas estão lá. Não dá para fugir. Vai ser dessa forma, Jesus está dizendo. É Jesus que está dizendo: vai ser dessa forma que o meu Pai vai tratar vocês, se vocês não perdoarem. Por isso que o perdão é como cancelar uma dívida. E por isso que nós entendemos a partir desse texto que uma pessoa que não consegue perdoar, ou não experimentou nunca o perdão, ou se esqueceu da grande dívida que foi liberta. Algumas lições básicas nesse texto para a gente encerrar. Primeiro, o servo que não quer perdoar. Diga: o servo que não quer perdoar é levado aos torturadores.
A falta de perdão abre uma brecha espiritual na sua vida. Os torturadores hoje são espíritos malignos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Você vai ser entregue a torturadores. O que é isso? Espíritos malignos que vão atormentar e torturar dia e noite. Você sabia que um estudo científico já comprovou que falta de perdão pode levar pessoas a doenças físicas, até câncer? O corpo todo adoece, apodrece. Então o servo que não perdoa, ele é liberado para que torturadores, ele libera permissão para que torturadores comecem a atormentá-lo diariamente, de noite e de dia. Falta de perdão e amargura está ligado a doenças, a enfermidades, que às vezes vai no médico, não acha o que será que é. Falta de perdão, sentimento de culpa também, porque tem pessoas que não conseguem perdoar os outros, existem pessoas que não conseguem se perdoar. E esse grande sentimento de culpa consome e adoece muitas pessoas. Segundo, o servo que não queria perdoar teve que pagar a dívida original impagável. Por ele não ter perdoado seu conservo, o seu senhor, que havia perdoado sua dívida muito maior, o fez pagar a dívida original. Está no versículo 25, capítulo 11. Tem Marcos capítulo 11, verso 25. Vai dizer uma coisa bem chave também. Coloca aqui para a gente, Marcos 11, 25. É outro texto muito claro. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para quê? Para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai. Vamos ler junto esse aqui? 1, 2, 3 e já. Mas você sabe por que a gente está vivendo esse tempo aqui, irmão? Você não entendeu ainda? A gente quer se liberar de tudo aquilo que possa nos prender como igreja. E isso passa por aqui, pela nossa relação um com o outro, de perdão, de amor mútuo, mas de perdão constante. Se não perdoar, não será perdoado. Meu Deus, não tem outra escolha. Eu sei que você quer conhecer mais a palavra, você quer ser um estudioso, você quer aprender muitas coisas. Tem muita coisa, muita riqueza, muita coisa linda, sabe? Tem coisas infinitamente maiores para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente crescer, para ser uma maravilha. Você quer ter mais experiência com o Espírito Santo, você quer queimar para Ele, você quer viajar, você quer flutuar, você quer ver, você quer nascer dente de ouro na sua boca. Muita coisa já aconteceu, né? Você quer orar e o capim virar ouro. Tem muita coisa, sabe? Tem coisas riquíssimas no reino de Deus, mas nós não podemos deixar de passar por esses princípios. Não dá, irmão. Talvez você seja muito bom de conhecer aquilo que você acha que é o sistema perfeito de uma igreja, a sua liturgia perfeita. Você aprendeu uma liturgia que você acha que é perfeita e fora disso não presta. Mas, meu irmão, se você não passou por esse princípio, nós estamos falando de princípios espirituais. Não adianta nada o seu conhecimento. Você ainda está preso. 1 João 4:20. Então se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê.
último aprendizado. Deus vai fazer isso a qualquer crente que se recuse a perdoar de verdade. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Se você é salvo, se você foi salvo, você tem uma habilidade dentro de você. Sabe qual é? De perdoar como Ele te perdoou. Essa habilidade foi liberada sobre você quando você recebeu esse perdão maior, esse perdão de uma dívida maior. Não sabe, o diabo vai tentar te envergonhar e vai tentar continuar te deixando num lugar de prisão, dizendo: você não consegue, está além das suas forças, hein? Você tem cada um tem os seus limites. Não, se você foi perdoado de uma dívida maior, isso está dentro de você e pode ser liberado a partir de você também. Quem experimentou do perdão tem o coração aberto para liberar daquilo que recebeu. Se você não experimentou ainda, está na hora de você experimentar. Ser perdoado de uma dívida muito maior, para que através disso você possa liberar também para aqueles que te ofenderam ou pecaram contra você. A palavra nessa manhã nos leva a essa reflexão. O Senhor nos levou a ser ministros da reconciliação. Ele nos deu a condição de receber uma ofensa e não se comportar como um ofendido a vida toda. A maneira como você lida com a sua ofensa determinará o seu futuro. Você quer viver com torturadores sobre sua vida? Ou você quer viver assim como os grandes homens de Deus viveram? Como Elias, que quando foi perseguido e parou no ribeiro, sem ter o que comer, sem ter o que beber, Deus liberou água limpa e Deus trouxe carne 2 vezes por dia para ele, de um lugar improvável e de um transporte impossível. De um lugar improvável porque ele estava no meio da mata, de um transporte impossível porque eram os corvos, animais de rapina que comem carne, que vinham trazer picanha para ele todo dia. Se você é filho de Deus e quer viver como filho, desfrutando da liberdade de filho, meu irmão, até quem deveria comer sua carne vai trazer carne para você. Está na hora da gente virar esse jogo. Está na hora de você virar esse jogo. Está na hora de você virar esse cativeiro. Tira a mão dessa gaiola. Seja livre para viver o melhor de Deus e ter os melhores dias na presença dele, em nome de Jesus. Se coloque de pé.